Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um alimento que é muito importante a gente estar colocando na nossa dieta e na nossa alimentação do dia a dia, nessa fase aí da menopausa. Que alimento é esse, Catarina? É a beterraba. A beterraba, ela tem inúmeras funções. Eu costumo falar que a beterraba é um alimento que vale ouro e que muitas vezes a gente não dá muita importância para ela. E uma coisa que eu sempre falo aqui, que a gente tem que se preocupar, na menopausa a gente não tem mais 20 anos, a gente precisa agora se preocupar com o que a gente está dando para nossa célula. O que nutrientes? Será que é nosso prato do dia a dia tem nutriente? Tá rico em substâncias químicas, em antioxidante, para que o nosso corpo faça todas as reações bioquímicas, para que tudo aconteça adequadamente lá dentro. Então é essa preocupação que a gente tem que ter, para que a gente tenha aí uma menopausa sem sintomas. Nós não vamos falar aqui de quantidades, mas nós vamos falar aqui de benefícios que a beterraba tem no nosso corpo. E a gente muitas vezes, e isso acontece muito no consultório, das pessoas falam, eu não como beterraba porque engorda, porque tem muito açúcar. E na verdade é um alimento do bem, é um alimento que vai ter inúmeras ações aí no nosso corpo. Então, como a gente fala, na menopausa nós precisamos investir em qualidade de vida. É momento da gente parar e começar a pensar o que eu quero. Eu quero passar uma menopausa cheia de sintomas, ficar doente, acabada e deixar a vida me levar? Ou eu quero passar a menopausa sendo a melhor fase da minha vida? E essa pergunta que a gente tem que se fazer. E se eu quero ter saúde e qualidade de vida, eu tenho que sim investir em bons hábitos, investir na minha saúde. E quando a gente pensa aí na beterraba, a gente consegue aproveitar tudo da beterraba, né? Então a beterraba, nós temos lá os talos, as folhas. Por exemplo, as folhas é rica em manganês. Então o manganês, ele é um mineral extremamente importante lá para o nosso corpo, porque a gente depende desse manganês para formar duas enzimas que são as nossas enzimas mestres do nosso corpo, as nossas enzimas antioxidantes que fazem o nosso corpo a trabalhar. Se eu estou bem com essas duas enzimas, eu tenho saúde. Então, por exemplo, nós temos aí duas enzimas poderosas, que é a superoxidismutase e a SOD. Então, essas duas enzimas, a gente precisa delas para tudo funcionar no nosso corpo. Se a minha imunidade cai, se eu estou doente, eu tenho que fortalecer essas enzimas aí. E o manganês, junto com o cobre, com o zinco, eles vão melhorar, e ele vai ter esses nutrientes aí na folha da beterraba. Então, se eu tenho manganês, zinco, cobre, que são nutrientes importantes aí para formar essas duas enzimas aí que a gente precisa que elas estejam altas. Se eu estou com elas altas, eu tenho rejuvenescimento, eu tenho imunidade boa, eu tenho prevenção de doença, tem várias coisas acontecendo aí top. E na folha da beterraba está cheio aí desses nutrientes aí. Então o manganês, por exemplo, ele é uma peça aí fundamental
quando a gente pensa lá para formar a nossa congruiotina, para formar aquele líquido sinovial lá que protege lá as nossas articulações. E o que acontece, meninas, na menopausa? Nós vamos tendo problemas ósseos, nós vamos vamos perdendo esse líquido sinovial. E aí a gente precisa melhorar esse líquido para que a gente tenha, né, a movimentação dos ossos, para não ficar rígido, não dar lesão, não dar dor. E aí a folha da beterraba tem nutriente para formar essa congruiotina, para formar esse líquido sinovial aí para as nossas articulações. Quando a gente pensa também na beterraba, ela tem uma função aí nas doenças cardiovasculares, que na menopausa a gente sabe que a gente perde a proteção, né, com a queda hormonal. Então a gente fica fica ali junto com o homem, igual. Então a gente tem os mesmos riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. E na folha da beterraba nós temos uma vitamina que é o folato, que é o ácido fólico, assim como nós vamos ter também, por exemplo, a metionina, a cisteína. Então são aminoácidos e são minerais aí importantes que junto para melhorar toda a nossa cascata, por exemplo, da nossa homocisteína, que quando ela está alta no nosso corpo, nós abrimos portas de doenças cardiovasculares. Então, eu não posso ter homocisteína alta. Homocisteína alta é como se fossem umas plaquinhas que vão formando aí nas nossas artérias aí e vão levando as doenças cardiovasculares. Então, se eu tenho homocisteína alta, eu vou ter mais chances de desenvolver os infartos, doenças cardiovasculares, e muitas vezes o meu colesterol tá bonitinho lá e aí de repente tive um infarto. E muitas vezes a homocisteína que estava alta. Então a gente tem que dar nutrientes para melhorar essa homocisteína. E a gente depende dessa homocisteína para transformar no produto final dela em formar a glutationa, que é uma enzima poderosa que a gente precisa. Então a gente depende dessa homocisteína para formar a via certa. Mas para se transformar lá em glutationa, a gente tem várias vitaminas, vários minerais ali que participam. E uma delas é o ácido fólico, essa vitamina importante que faz parte lá do nosso complexo B. Então, o ácido fólico faz com que essa via aconteça no produto final em formação de glutationa. Então, se eu tenho baixo ácido fólico, eu posso comprometer essa via, aumentando essa homocisteína, gerando um quadro de doenças cardiovasculares. Então, além disso, ele está ligado, por exemplo, às demências precoces, câncer. Então, eu começo a piorar todo o processo se eu tenho uma deficiência. Então, é importante a gente ter essa vitamina aí em alta no nosso corpo, porque o ácido fólico ele participa em várias patologias. E a beterraba, ela tá lotada de ácido fólico, então a gente tem uma proteção aí por conta do ácido fólico, se a gente está bem no nosso coração, das doenças cardiovasculares, pensando aí nessa via aí da homocisteína e das doenças cardiovasculares em geral. E na beterraba nós temos também um nutriente aí que chama-se nitratos. Então os nitratos, eles são os precursores lá do nosso óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então ele vai fazer uma vasodilatação lá das nossas artérias. Então ele vai favorecer a nossa pressão. Então ele é um regulador da nossa pressão. Então, se eu estou bem com esse óxido nítrico aí, eu melhoro a minha pressão. Então, na beterraba, nós vamos ter muito isso, esse óxido nítrico aí, que vai fazer essa vasodilatação aí nas nossas artérias, ou seja, deixar o nosso sangue fluir melhor. E na menopausa, a gente sabe que a gente fica com tudo isso mais suscetível. E na beterraba, um alimento simples, barato, tá ali pra gente estar consumindo.
E a beterraba, eu prescrevo bastante ela também para os calorões. Então, mulheres que estão que está na menopausa com aqueles calorões, né? Aquele calorão que sobe, né? De baixo para cima, que te sua, que você não dorme à noite, tira a coberta, põe coberta, né? Fica naquela briga ali com o seu sono. Então, os calorões aí, então a beterraba, ela é interessante porque eu melhoro o óxido nítrico. E se eu melhoro o óxido nítrico, eu vou fazer aí uma vasodilatação das nossas artérias também. Então eu vou melhorar aí esses calorões. Então é fantástico aí por conta da formação do óxido nítrico. Então é bem interessante aí comer beterraba para os calorões. E quando a gente pensa também em termos de treino, né? Então, por exemplo, eu consigo levar mais sangue lá para os nossos músculos. E isso vai dar muito mais energia. Então, se eu estou, por exemplo, num treino ou numa corrida, né? Ou alguma competição, tomar suco de beterraba, né? Então, eu melhoro muito o meu desempenho físico. Então a beterraba hoje ela é muito estudada, por exemplo, para atletas. Você tomar um sucão de beterraba e treinar, você vai ter outro gás, uma outra energia. Então, por quê? Por conta desse óxido nítrico. Então, eu melhoro esse óxido nítrico. Então, esses fitatos, né, presente da beterraba, tem essa ação aí benéfica para que eu tenha mais energia, mais disposição aí. E a beterraba é um carboidrato. Só que a gente chama esse carboidrato, um carboidrato do bem. É o carboidrato do bem, porque ela tem trocentos nutrientes, ela tem toda essa função aí, quando a gente está consumindo a beterraba. Então, por exemplo, pensou em circulação, aquelas pessoas que incham mais, que tem uma circulação deficiente, que tem, por exemplo, varizes, né? Ela é excelente, por quê? Porque a beterraba ela é rica em rutina. A rutina, ela é excelente pensando em vasos, em circulação, né? Então, ela melhora toda essa parte de circulatório. E a beterraba, meninas, ela também é interessante quando a gente pensa no intestino. Então, lá no intestino, quando a gente, por exemplo, a gente pode formar, quando a gente tem uma disbiose, alterações de bactérias ruins lá no nosso intestino, nós vamos ter uma formação maior de uma substância que chama-se trimetilamina. E essa substância, ela favorece uma má digestão das nossas proteínas. Então, sabe aquela pessoa que comeu carne, comeu ovo, peixe, e daí fica assim, ou mesmo as leguminosas, os grãos, né? Então há uma fermentação maior, e aí essa fermentação gera gases, então fica aquele espum fedido, aquele estufamento, né? A gente fala assim, nossa, esse alimento não me fez bem. É porque eu estou com uma disbiose, eu estou com alterações de bactérias lá no meu intestino, e isso eu estou tendo uma formação maior dessa trimetilamina aí, fazendo esse processo. Então eu vou levar o que? A um espum fedido, aqueles odores, né? Aqueles espum mal cheirosos, né? Que acontece. Então é por conta disso, né? E a rutina presente na beterraba, ela vai ajudar. Então ela vai ajudar a não correr esse processo. Então eu melhoro aí todo esse processo, eu diminuo essa trimetilamina, porque se essa trimetilamina, ela vai, por exemplo assim, eu tô lá formando esse excesso dessa substância, então ela vai lá se transformar em uma substância muito mais tóxica, né, lá no meu fígado, e aí por ação de enzimas, então eu vou formar essa substância mais tóxica, então, e essa substância mais tóxica vai fazer o que? Vai aumentar o meu colesterol,
vai abrir porta para as doenças cardiovasculares. Então, muitas vezes eu tô fazendo trocentas coisas, mas eu tô com desbiose, eu tô com alteração. Então, eu tenho uma passagem maior de substâncias ruins da minha parede intestinal lá para minha corrente sanguínea, que vai pro fígado e isso vai comprometer. Então, eu vou fazer aí, eu vou inibir enzimas, né? Enzimas que fazem a detoxificação e aí vão trabalhar, vai formar mais colesterol, vai formar mais substâncias tóxicas e isso compromete as doenças cardiovasculares. Então, olha quanta coisa que a gente pode desenvolver, né, de doenças aí, às vezes por falta de um nutriente, né? E aí, quando a gente pensa aí na beterraba, ela tem essa ação aí, ela é rica em rutina, que é uma substância que vai ajudar na nossa parede intestinal aí melhorar esse processo aí. Então a gente precisa de mais de rotina, não só para o intestino, mas pensando em termos circulatório, né, varizes, aí ela é excelente. E pensando também no rejuvenescimento, também a rotina tem uma ação aí na nossa pele, cabelo, né, todo o nosso corpo como um todo. E aí, meninas, a gente pode, por exemplo, quando a gente toma lá, por exemplo, um suco de beterraba, né? Então, essa beterraba, como eu falei, ela possui os nitratos orgânicos. E esses nitratos orgânicos, inorgânicos, eles têm, assim, uma altíssima concentração. É um suco que tem muito nitrato. E quando você consome, né, esses nitratos aí da beterraba, eles entram em contato lá com as nossas bactérias, por exemplo, boas, as nossas bactérias lá da boca, e aí então esses nitratos, né, em contato com as nossas bactérias da boca, vai se transformar em nitrito, e na sequência o óxido nítrico, que vai ter essa ação vasodilatadora, que vai ter ação aí nas doenças cardiovasculares, na nossa circulação, né? Então isso vai desencadear uma série de efeitos benéficos para o nosso corpo. Então, se eu estou bem com esse óxido nítrico, eu vou estar, por exemplo, melhorando a minha artéria, né? Como eu falei, as nossas artérias, o nosso calibre, eu vou estar com uma fluidez melhor aí do nosso sangue, eu vou melhorar toda a nossa circulação. E na menopausa, o que acontece? A gente incha mais, a gente retém mais líquido, as nossas artérias, o sangue, ele passa com muito mais dificuldade, principalmente se eu estou comendo mal, se eu estou com uma alimentação ruim, né? Então vai tudo trabalhar tudo lento. E aí, quando eu como a beterraba, eu melhoro esse óxido nítrico, eu faço um caminhar melhor do meu sangue, né? Então eu tenho todo também, se o meu sangue está circulando melhor, eu tenho uma melhora da minha circulação cerebral, então meu cérebro ele melhora também. E aí também eu vou também reduzir o meu tempo de recuperação. Então eu vou me recuperar mais rápido nos meus exercícios físicos. E esse efeito, quando eu tomo um suco de beterraba, por exemplo, os estudos vêm mostrando que ele dura até 12 horas. O pico máximo dele é em torno de 3 horas, mas ele vai durar em torno de 3 horas. Então, eu tenho toda toda uma função aí muito interessante comendo beterraba, que às vezes a gente não dá nada para ela, mas ela é extremamente importante. E assim, a parte vermelha, né? Aí a gente tem ainda essa parte vermelha da beterraba, que ela tem toda uma ação também aí, por exemplo, nas infecções, né? Nas inflamações. Ela protege a nossa célula, por exemplo, contra as agressões ambientais, as quimicaradas que a gente vai colocando aí no nosso corpo no dia a dia. Ela protege a gente contra câncer, né? E em especial tem uma ação muito legal aí no câncer de mama. Então a beterraba ela tem essa ação no câncer de mama e também no câncer de próstata e de pâncreas, tá? Então ela tem essa ação aí benéfica.
ela tem essa ação também como uma proteção nas doenças cardiovasculares, aumenta a nossa energia por conta lá do óxido nítrico, reduz a pressão arterial e tem uma ação fantástica aí, meninas, na ação detoxificante. Então ela ajuda a detoxificar o nosso corpo, a tirar aquelas toxinas lá do fígado, limpar o nosso fígado, né? E melhora esse sangue. Então, assim, essa qualidade, né, do nosso sangue. Nós passamos a ter um sangue muito mais rico aí para que tudo flui, né, circulação, as coisas melhorem. E nós temos também aí vários aminoácidos. Então, por exemplo, a gente tem a beta-alanina. Nós temos uma ação, esses aminoácidos são interessantes aí pensando em termos de atividade física, pensando no processo inflamatório, aí então a gente melhora o processo inflamatório que acontece na menopausa. Então essa beta-alanina, ela também diminui aquela acidez que provoca às vezes em excesso de esporte, né? Ela vai dar energia também no esporte. Então, e a beterraba, ela tem também ácido cafeico e ácido ferúlico, que é um potente, meninas, antioxidante. Então, ele é um excelente antioxidante para nossa pele. Então, eu melhoro muito a qualidade da pele quando a gente pensa aí nessas substâncias aí, nesse ácido cafeico aí da beterraba. Então, é bem interessante a gente estar consumindo aí. E também ela tem, como eu falei, a beta-alanina, que melhora o rendimento aí da energia, aumenta a circulação sanguínea, melhora também a resposta fisiológica aí, como eu falei, dos exercícios, né? Então a gente vai melhorando todo o processo, né? Então eu vou treinar, vou ter mais energia, o meu sangue vai circular mais, eu vou estar com sangue com mais qualidade, vai melhorar a retenção, vai prevenir aí as doenças cardiovasculares, vai melhorar os calorões. Então olha quanta coisa aí, né, que a gente tem de benefícios quando a gente consome aí a beterraba. E ela, como eu falei para vocês, ela é rica em açúcar, mas é um açúcar do bem. Então a beterraba, ela tem, por exemplo, também proteínas, ela tem vitamina, por exemplo, é rica em vitamina A, porque ela tem aquela cor avermelhada, né? Então ela tem o beta-caroteno, tudo que tem cor forte, cor amarela, cor vermelha, vai ter beta-caroteno. E aí nós temos também as vitaminas do complexo B presente. Então, por exemplo, a gente tem lá a B1, a B2. A vitamina B2, ela participa do nosso ciclo de energia, o nosso ciclo de Krebs, para fazer o nosso forno funcionar bem, para a gente ter energia, disposição. A B5, ela também é rica em potássio, então ela é um diurético, ela atua como eletrólitos para nossa máquina, ela tem sódio, ela tem fósforo, ela tem cálcio, ela tem zinco, ela é rica em ferro, manganês. Então olha quanta coisa legal aí que a gente tem aí da beterraba. Então, por exemplo, eu fazia lá um suco, vamos imaginar aí, eu peguei uma beterraba, eu bati no liquidificador com limão, ou por exemplo com suco de limão, ou com maçã, ou com água de coco, né? E aí eu bato com água, né? Por exemplo, 1 litro de água. Faço isso, bato no liquidificador, passo na peneira e daí eu vou tomando esse suco ao longo do dia. Quem tem energia baixa, quem quer melhorar a circulação, quem quer melhorar o intestino, né? Então eu posso estar aí melhorando aí, de repente colocando a beterraba. E eu posso também estar adicionando a beterraba em outras substâncias. E assim, o que os estudos mostram? Esse óxido nítrico aí, quando a gente vai ter ele numa maior quantidade, quando a gente consome daí, no caso, a beterraba crua. Então é interessante aí a beterraba crua para a gente ter esse óxido nítrico e aí a gente ter todos esses compostos que eu falei aí da beterraba. E também a folha da beterraba eu posso fazer refogados, né? Então, por exemplo, eu posso pôr a folha e o talo no suco, por exemplo, eu vou fazer um suco verde, eu posso colocar lá, ao invés de, posso pôr a couve e a folha da beterraba,
Ou eu posso só pôr a folha de beterraba com maçã, com uma cenoura. Agora no verão eu posso estar inventando esses sucos, né, para estar tomando aí, que são ricos aí em nutrientes, que vai ter toda essa resposta antioxidante, anti-inflamatória, melhorar a minha oxigenação, meu sangue, minha pele, tudo isso que na menopausa a gente sabe que cai, né? Então a gente pode pensar aí nas folhas, fazer um refogado, um soufflé, colocar numa torta. Então, como eu falei, a beterraba a gente aproveita em tudo, em tudo, em tudo. Então eu posso estar fazendo assim um picadinho de carne, eu posso estar inventando mil e uma coisa aí com a beterraba, e eu posso também estar pensando nos sucos, tá adicionando aí a beterraba. Então, quando eu penso aí na beterraba, meninas, ela tem inúmeras funções aí quando a gente pensa em enriquecer o sangue, porque o nosso sangue, a gente tem que pensar que a gente tem que dar qualidade para ele. Porque se eu tô com sangue de qualidade, tudo flui. Porque o sangue nosso, ele entrega, no caso, os nutrientes, né? Então ele vai lá, tudo que eu comi, absorvi lá no meu intestino, vai para a corrente sanguínea, aqueles nutrientes, e daí ele vai entregando para as nossas células lá para fazer as coisas direito. Se eu estou com sangue bonito, um sangue bom, isso flui mais rápido, eu tenho uma limpeza lá dentro, né? Eu tenho uma oxigenação melhor. Então, se eu estou oxigenando melhor, com isso eu melhoro o calorão, eu melhoro a minha circulação, né? Eu melhoro a parte cerebral, eu dou nutrientes de melhor qualidade para minha célula. Então, a beterraba é esse alimento que a gente vai jogando ali no nosso dia a dia ali. Eu posso, por exemplo, estar colocando numa salada uma beterraba, né? Então eu posso estar adicionando na minha alimentação, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar a beterraba é num molho de tomate. Então, sabe aquele molhão de tomate? Então eu coloco, por exemplo, lá tomate, aí eu jogo uma beterraba, dá pra gente colocar cenoura. Eu até já falei aqui em algum dos vídeos desse molho antioxidante. Eu posso colocar, por exemplo, inhame, aí eu coloco temperos ali, o que eu quiser, né? Posso colocar pimentão vermelho, pimentão amarelo, tudo que tiver cor. Quanto mais cor a gente consumir, melhor. E aí eu cozinho tudo isso e daí eu bato no liquidificador. E daí eu bato no liquidificador, por exemplo, com alho, com salsinha, com azeite de oliva, com gengibre, com açafrão. Então ele vai dar um sabor, e ele vai dar, pela beterraba ali, ele vai ficar um molho vermelho, assim, um vermelho vivo, com uma cor bonita. E aí ele fica um vermelho grosso, assim, como se fosse um creme. Aí quando eu coloco, por exemplo, o inhame ali, ele dá uma cremosidade. Então eu fico com um molho encorpado. E esse molho eu vou adicionando na minha alimentação no dia a dia. Então, por exemplo, eu cheguei lá no almoço atrasada, eu posso estar adicionando em cima de uma carne, em cima de uma salada. Eu posso comer em cima de um pão de manhã. Então, é uma maneira de a gente estar dando esses antioxidantes, esses protetores aí para o nosso corpo de uma maneira fácil, simples, barato. Porque esse molho você joga os ingredientes que você tem, o que você tiver ali, abóbora, brócolis, né, pimentão, a beterraba, o inhame. Então você vai colocando as coisinhas que você tem e você vai formando um molho antioxidante. É uma maneira, por exemplo, eu posso fazer uma sopa, posso pegar esse molhão e jogar, por exemplo, frango desfiado, estalar um ovo ali, né, colocar uma carne de boi, e posso me transformar esse molho numa super sopa à noite antioxidante, que vai me dar nutriente para as minhas células. Então eu vou fazer toda uma oxigenação, uma melhora aí. Então, meninas, a ideia na menopausa é a gente ir melhorando a qualidade do que a gente come, para que a gente dê todos os nutrientes e aí a célula consiga fazer as coisas. Eu tô com aquele sintoma, eu consigo melhorar aquele sintoma, porque muitos sintomas da menopausa é só uma deficiência que a gente consegue ir colocando as coisas certas e as coisas vão melhorando, 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 e aí eu vou passando por essa menopausa, que a gente sabe que é pro resto da vida, só que com uma menopausa prazerosa, como eu sempre falo, a melhor fase da nossa vida, uma menopausa
sem sintomas. Que é isso que a gente quer, estar aqui para viver feliz, para ser feliz, para ter qualidade de vida, né, para estar bem. Então, se a gente cuida do que a gente está comendo, das coisas que a gente está colocando, a gente começa a melhorar tudo. E aí, como eu falei, nós vamos estar com uma menopausa sem sintomas. Tá bom? Me conta aí se você gosta de beterraba, se você usa beterraba, ou até se você tem medo de comer beterraba porque vai engordar. Me conta aí se você está consumindo beterraba, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Beijo!